Olá, olá, profissionais da enfermagem, também outros profissionais que estão aqui com a gente essa noite, que vai ser ao vivo, nessa transmissão, nessa análise do edital do Grupo Hospitalar Conceição no Hospital Federal de Bom Sucesso, se assim ainda posso dizer. E esse encontro vai ficar gravado aqui também no portal, aqui no canal Direito da Enfermagem. E comigo hoje, uma pessoa que para mim é muito especial, um companheiro de trabalho, também da enfermagem, e ele é especialista em Direito do Trabalho. Lógico, para falar sobre esse tema, ele deveria ser especialista em Direito do Trabalho. Chamo aqui meu grande amigo Marcelo Lima, que também é profissional de enfermagem lá do Hospital de Bom Sucesso. Boa noite, Marcelo. Bruno, meu amigo, boa noite. Boa noite a todos. Nesse momento aí de grandes tensões, a gente vem conversar um pouco sobre esse edital aí, né? Para poder trazer alguma luz, de repente, aonde tem algumas dúvidas, né, sobre esse edital. E a gente está aqui para bater um papo sobre isso e esclarecer alguns pontos, né, que podem ter gerado alguma confusão aí desse edital. Show de bola, Marcelo. Uma coisa que eu quero deixar bem clara, a gente não vai falar sobre nada das situações juridicamente que envolvem a transição dos profissionais, se vai ficar ou não vai ficar, tudo mais é análise do edital. Tem muito profissional, servidor, que se inscreveu no edital, tem muitos profissionais que são contratados que se inscreveram, e é importante também que você saiba sobre os seus direitos, precaver e o que pode acontecer com você nesse contrato, esse modo de contratação. Outra coisa importante que eu sempre estou pautando, sempre estou lembrando, não critiquem os servidores que estão se inscrevendo para esse contrato. Ninguém sabe o que cada um precisa. Vai acabar a PH, se acabar a PH, não sei se vai acabar, provavelmente vai acabar, e as pessoas precisam de renda para manter a sua vida. Então, por favor, não critiquem a galera que está entrando. Estou vendo muita gente criticando as pessoas. Marcelão, eu vou aqui compartilhar, já vou aqui aumentar aqui ver se fica melhor aí. E eu quero que você já inicie a sua análise. Depois eu vou fazer uma análise específica só sobre as competências dos profissionais da enfermagem, técnico e enfermeiro, que traz o edital. Esse edital são 120 páginas, coisa pra caramba. Fala comigo. Vou deixar você fazendo a sua análise e depois você pode me pedir uma página, tá? Tô aqui. Tá ok, Bruno. É engraçado essa quantidade de páginas nesse edital, né? Que o edital para a magistratura do trabalho tem 70 páginas. E esse aí tem mais de 100, não é? Mas, devagarzinho, a gente vai entender o que esse edital traz, o que ele fala, o que ele não fala, se tem alguma ilegalidade de pronto, né? E a gente vai fazer uma análise do edital. Como o Bruno bem disse, a gente não vai ficar abordando aqui essa questão jurídica da descentralização do hospital. Enfim, aqui o foco não é esse. O foco é a gente abordar a relação de trabalho dentro desse processo seletivo simplificado que é, né, a definição desse edital. E eu quero começar dizendo o seguinte: o item 2.1.1 do edital, ele traz imediatamente escrito que o vínculo de trabalho será regido pela CLT. 2.1.1. Olha aí, ó. O vínculo de trabalho será regido pela consolidação das leis do trabalho. E aí, o que é que a gente pensa quando ouve, quando lê, né? Isso aí, que a gente vai ter a carteira assinada e vamos gozar dos direitos de um seletista. Espera lá um pouquinho, não é? E aí a gente vai olhar isso com mais atenção. O que acontece? Nessa altura do campeonato, quem já se inscreveu, né, já está na reta final das fases do concurso e já entendeu que é um processo seletivo simplificado para contratação temporária. Processo simplificado para contratação temporária. O que acontece? Na CLT, vamos lá, se a gente for seguir a CLT, as leis trabalhistas, o que é que a legislação fala sobre o contrato temporário? O contrato temporário ele pode ser instituído para 180 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por 90 dias. Então, vamos lá, gente. 180 mais 90, 270, né? Então, a gente já começa a perceber alguma
alguma diferença entre o que o edital diz e aquilo que realmente a lei estabelece. Se o limite máximo de um contrato temporário seria 270 dias, como ele pode, né, colocar ali uma possibilidade de prorrogação para 2 períodos de 180 dias, né? E aí a gente teria um ano inteiro. Então, será que realmente é a CLT como a gente conhece, na essência ali do direito do trabalho? Bom, pelo que a gente lê do contrato temporário, da lei que rege o contrato temporário, que é a Lei 6.019, não poderia ser por período de até 1 ano, 6 meses mais 6 meses, não poderia, né? Porque tem essa limitação legal. Então, a gente descarta esse tipo de contrato temporário. E aí a gente continua na análise. Vamos estabelecer que o contrato temporário é fundamentado na CLT. E aí a gente vai para o artigo 445 da CLT, que diz que realmente pode existir um contrato temporário e ele não pode ultrapassar de 2 anos. Só que, no final desse artigo, fala que tem que ser observada a regra do 451. A regra do 451 diz o seguinte: o contrato de trabalho por prazo determinado, que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Ou seja, um contrato que ele se inicia sendo por prazo determinado, se for prorrogado por mais uma vez, ele passa a ser contrato por prazo indeterminado. Acontece que é o seguinte: o GHC é uma empresa pública de capital absolutamente do governo. Então, não há a possibilidade, a mais remota possibilidade de, mesmo em o GHC ali renovando por muito tempo os contratos, de gerar vínculo de emprego com o GHC, porque é uma empresa pública e isso já é tema pacificado pelo STF, não é possível. Não é possível. Quando nós entramos lá no hospital, quem entrou nessa época, 2006, 2010, 2012, vai lembrar que tinham contratos temporários com mais de 10 anos, não é verdade? Algumas pessoas até entraram com ações, só que é impossível, constitucionalmente, gerar o vínculo entre um trabalhador e uma empresa pública. Isso é impossível juridicamente. Então, a gente ultrapassa a segunda barreira da CLT aí. E aí, aqui eu quero fazer um parênteses do seguinte: quais são as possibilidades de contrato temporário? E aí, eu vou de novo remeter ao edital. O edital se regerá pelas leis contidas na CLT. Vamos lá. A CLT, ela estabelece alguns tipos de contrato a prazo determinado. Por quê? Para o direito do trabalho, o contrato por tempo determinado, ele é uma exceção, que só justifica em alguns casos específicos. O contrato de trabalho por tempo determinado, ele só se justifica em alguns casos específicos. Por exemplo, contrato de experiência é um contrato a prazo determinado, 90 dias, né? Pode ter uma prorrogação, ou seja, pode ter 45 mais 45, 30 mais 60, nunca passando ali de 90 dias. O contrato do menor aprendiz, que pode ser de até 2 anos. O contrato de demanda extraordinária, a gente vê muito isso agora no fim de ano, né? Contratos temporários. Contrato de estágio é um outro tipo de contrato a prazo determinado. Então, a CLT, ela realmente ela visualiza essas possibilidades e uma das características desses contratos é que eles sejam escritos. Esses contratos devem absolutamente serem escritos. E aí a gente fica sem ter um amparo normativo para aquilo que é o edital que o GHC publicou. No entanto, e aí, fechando essa parte inicial aqui, um pouquinho burocrática, eu venho trazer para vocês a Lei 8.745, de 93, que possibilitou o ente público fazer contratações temporárias. Então, a gente saiu da CLT, nós estamos agora numa legislação federal, óbvio, que trata sobre o tema, mas que ela cuida apenas dos entes públicos, ou seja, das empresas públicas e de situações específicas. E aí sim,
Aí a gente tem uma fundamentação legal para esse edital. Então, como eu disse, né? Pera lá um pouquinho, não é CLT como a gente conhece. É uma CLT mais ou menos, na verdade. Por quê? Existem algumas regras para que se faça esse tipo de contratação. Essas regras estão lá no artigo 4º, eu não vou ficar lendo aqui a lei, mas cito para vocês, se alguém quiser depois dar uma lida com mais calma, é a Lei 8.745, de 93. E ela fala sobre essas contratações por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. E aí ela fundamenta, né, no artigo 37 da Constituição, inciso 9. E dentro dessa lei existe, sim, a possibilidade de contratação a prazo determinado. E aí ela estabelece algumas regras de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. E é admitida a prorrogação. Eu acredito que o GHC vem com esse edital, trazendo essa informação, porque até onde a gente sabe, aquilo que foi publicado, né? Eles têm um contrato de gestão até 2025, até dezembro, se eu não me engano, de 2025, salvo o melhor juízo, e esse tempo de até o final de 2025 compreenderia ali esses 6 meses prorrogados, né? 6 mais 6. É possível que dentro dessa logística, caso haja renovação deles, né, por mais um ano, que se faça também prorrogações em alguns contratos de trabalho, não em todos, porque como se está colocado no edital, a validade é de 6 meses, possível uma prorrogação. Então, o que a gente tem hoje? Um contrato que pode durar 6 meses a 1 ano. Bem provável que dure 1 ano, não é? Então, o fundamento legal não é estritamente a CLT, o fundamento legal não é estritamente a lei de contrato temporário, o fundamento legal é a Lei 8.745, que trata dessa questão do contrato temporário no ente público. Tá bom? E o que a gente faz agora, voltando para o edital, no item 2.3, os candidatos classificados nesse processo seletivo simplificado formarão um cadastro reserva. Ou seja, com esse edital, não há nenhuma obrigação jurídica de... eu não vou falar dar posse, porque não é um cargo público classicamente falando, não é? E aí, o que acontece? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, pode ser que, caso haja alguma mudança, né, jurídica em relação ao contrato do GHC ou à gestão, aqueles que fizeram, né, o processo seletivo, eles têm apenas uma expectativa de direito. Eles ainda não têm o direito líquido e certo, né? Eles têm apenas a sua expectativa. Uma questão que eu quero, assim, deixar bem claro, Bruno, se você conseguir botar aí no item 2.5, destacado, consegue destacar ele aí? Isso. Olha lá. Apenas a sua expectativa. Então, pode ser que se faça esse processo, né, seletivo e não realmente não entre ali no posto de trabalho, né? Isso não vai gerar nenhuma possibilidade de ação jurídica por expectativa frustrada, enfim, porque já está posto aí no edital que é apenas uma expectativa de exercício, né, desse cargo. Tudo indica que vai, né, acontecer, mas eles já se resguardaram nesse sentido. Agora, vamos dar um pulo, Bruno, lá para o 11.6, que eu quero falar sobre a autonomia do GHC na gestão daqueles que entrarem através desse processo seletivo simplificado. A autonomia de gestão, né? Na CLT, eu vou sempre trazer aqui para o universo trabalhista, mas fazendo as devidas observações, na CLT existe uma coisa chamada poder diretivo do empregador. Esse poder diretivo ele consiste no seguinte: o empregador ele poder definir
ali posto de trabalho, funções, definir atribuições, e aqui não é diferente. No item 11.6, como está dito aí, de acordo com a necessidade institucional, durante o processo de admissão ou pós-ingresso, o candidato poderá ser realocado em outro horário e ou área de trabalho. O que isso quer dizer? Vamos dizer que você passou no processo seletivo, está numa escala, organizou a sua questão aí de trabalho, que a gente sabe que todos da área de saúde, todos é muita gente, né? Mas a maioria da área de saúde, nós contamos com mais de um trabalho, mais de um emprego, né? E aí, nada impede que o grupo GHC faça essa alternância. Vamos dizer, você entra, e aí, eu acho que o Bruno vai falar sobre isso, sobre possibilidade de escala. Geralmente, 180 horas gera uma escala 12/36, né? E aí você faz uma escala 12/36, noite. E pode ser que o GHC mude você para o dia, ou do dia para a noite, enfim, isso não há nenhuma restrição. É meu direito porque eu comecei à noite e agora eu quero permanecer. Não existe. Eu quero trazer aqui uma ilustração para vocês sobre esse poder diretivo, né, do GHC, só que nesse caso que eu vou trazer a vocês, houve um extrapolamento, né, desse poder diretivo. É uma ação judicial que corre lá no TRT4, que é lá no Rio Grande do Sul, onde uma auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem, ela exercia a função dela em um plantão noturno, 12/36 noturno. Só que aconteceu que foi colocado lá nessa unidade que ela trabalhava um banco de horas. E para pagar esse banco de horas, esse poder diretivo do empregador foi exercido e ela acabou tendo que cumprir parte desse horário na folga dela. Então, ela estava fazendo 12/36 e acabava tendo que cumprir alguns horários nessa hora de descanso, nesses 36 horas dela. Ela entrou com uma ação judicial em face do GHC, requerendo nulidade ali desse tipo de conduta, né? Desse tipo de conduta. O juiz de primeira instância não concedeu. E aí houve ali recursos, né? E depois foi concedido judicialmente que o grupo, se abstivesse de fazer essa alteração lesiva, né? O que aconteceu? Como ela alegou que inicialmente ela trabalhava 6 horas, o grupo definiu que ela, sim, deveria cumprir 6 horas, só que ela pegaria às 7 da noite e largaria à 1 da manhã. Então, a gente está falando de uma trabalhadora da enfermagem com 60 anos de idade, em que foi alocada no horário de 7 da noite e largava às 1 da manhã, né? E aí, óbvio, isso gerou uma outra demanda, ela perdeu na primeira instância, houve um recurso, ela ganhou na segunda instância, e voltaram com a escala dela 12/36 à noite, como era no início. Agora você veja, eu estou contando essa história para poder, e não é uma história inventada, tem um processo judicial envolvendo esse ponto, junto com o grupo GHC, e ela teve que mover uma ação judicial para poder garantir a continuidade da escala dela de 12/36 à noite. Então, eu chamo a atenção para esse ponto, 11.6, porque realmente é da autonomia do grupo GHC definir esses horários. No entanto, para tudo existe um limite. Cada caso deve ser analisado isoladamente. E aí, o judiciário é o grande órgão que faz esse julgamento no caso concreto, né? Então, no caso dela, ela conseguiu voltar lá para a escala de 12/36 à noite, mas foram alguns anos de ação judicial para ela conseguir isso. E aí, eu quero deixar claro aqui uma questão com vocês, que hoje eu não tenho como saber como vai ser o entendimento jurídico caso haja algum processo dentro desse contrato temporário que haja alguma judicialização. Eu não sei se o GHC vai arguir
incompetência da Justiça do Trabalho, né, para poder julgar esses casos. Eu não sei isso. Lá no Rio Grande do Sul, alguns casos do GHC são julgados na Justiça do Trabalho, outros casos são na Justiça Comum. Então, não dá para saber hoje se a Justiça do Trabalho seria absolutamente competente para julgar isso. A gente não tem ainda esse precedente judicial. Então, não dá para dizer se seria na Justiça do Trabalho. Em primeira análise, né, voltando lá pelo edital, é uma questão da CLT. Se é da CLT, é Justiça do Trabalho. No entanto, a Rio Saúde, e quem é aí de bom senso lembra, né, que a Rio Saúde também dizia que era seletista, assinou carteira, só que quando nós ingressamos aqui com algumas ações judiciais contra a Rio Saúde, ela lá no Tribunal do Trabalho, ela dizia, olha, não, eu sou empresa pública, eu não posso ser julgada aqui na Justiça do Trabalho, eu tenho que ser remetida para a Justiça Comum. Aconteceu isso em alguns processos que eu acionei, representando, né, lógico, os trabalhadores, e alguns foram extintos por incompetência da Justiça do Trabalho, e teve um inclusive, que foi julgado mesmo na Justiça do Trabalho e declarada ali, sim, né, a vitória da trabalhadora nesse processo judicial. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ainda não dá para saber se as relações de trabalho envolvendo esse vínculo de emprego, se ele vai ser de competência trabalhista ou não. Em primeira análise, eu diria que sim, né? Tem todos os elementos para que seja julgado, processado na Justiça do Trabalho. Eu ingressaria na Justiça do Trabalho. Agora, é uma empresa pública, a lei que fundamenta o edital é uma lei federal para os entes públicos. Esse regime jurídico é o que se chama de regime jurídico diferenciado ou regime jurídico administrativo. Então, pode ser que alguns juízes entendam que não é da competência da Justiça do Trabalho, outros podem entender que sim, é da competência da Justiça do Trabalho. Prosseguindo aqui, nesse item 12.3, eu queria falar sobre essa assinatura do contrato de trabalho e início das atividades. Exatamente, principalmente essa etapa 3 aí, que a gente, essa etapa 2, a realização da avaliação de saúde ocupacional, responsabilidade do candidato. Vocês que já estão agora na fase final, que estão fazendo o processo seletivo, vocês já devem ter, né, colhido os exames, custeado os exames, né, até porque está bem claro no edital que é da responsabilidade do candidato apresentar esses exames sob suas custas, né? Marcelo, desculpa te interromper. Esses exames que são ao pedido do edital, a cargo do profissional que vai se candidatar, iria contra algum preceito legal? É obrigação dele? Aqui a Fabiana até perguntou que, por lei, não é do empregador essa responsabilidade de custear os exames ou não? Fabiana apontou correto. Por quê? E aí eu volto lá no início. Quando a gente pensa CLT, o que o empregado CLT faz? Ele vai à empresa, se candidata a um posto de serviço, a empresa faz aquela entrevista, olha, você está alinhado aqui com as nossas diretrizes de trabalho, então agora eu vou encaminhar você para fazer o exame admissional. Em regra, esse exame admissional, ele é de responsabilidade da empresa, aqui no mundo da CLT. Então, eu faço questão de deixar isso bem claro, porque logo no início eu já fiz esse parênteses aí para dizer que é CLT peronomútil, sabe? Por quê? Como a Fabiana acabou de dizer, em regra, a obrigação de fazer um exame admissional seria do contratante. Só que aqui a gente já vê mais uma questão legal trabalhista sendo distorcida. Aqui, ao meu ver, meu entendimento jurídico é que esses exames deveriam ser parte do processo seletivo e ali, de repente, a empresa
direcionava para algum laboratório fazer esses exames desses trabalhadores pré-selecionados. Mas, mais uma vez, o edital define como de responsabilidade do candidato. Aí você me diria, existe alguma ferramenta que a gente conseguisse reverter isso? Por exemplo, eu gastei aqui tantos reais para poder fazer esses exames e eu quero o ressarcimento desses valores. Olha, o direito de ação, ele é um direito muito, muito caro ao nosso judiciário. Caro no sentido de protegido, né? Ele é um direito muito protegido. Então, lógico que se pode ingressar com a ação pedindo isso. Agora, onde, né? Na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, ainda se definirá com as entradas das ações judiciais. A gente ainda não tem, é o que eu digo, meu parecer técnico é que entraria-se na Justiça do Trabalho, pleiteando, de repente, um ressarcimento desses valores, porque há um entendimento de que esses gastos deveriam ser custeados pela empresa que vai empregar esses trabalhadores. Agora, tudo é discutível, né, em direito. Né? Aquela resposta depende, né? Depende. Inclusive, tem aí a lista, né, dos exames, HDS, quantitativo, IgG, anti-HCV, né? Enfim, esses exames já está claro que no edital por um custeamento aí pelo candidato, que inclusive não sabe nem se ele vai ser selecionado, né? Até porque é cadastro reserva, então é um dinheiro que se gasta para uma vaga que pode ser que não seja efetivada. E outra coisa, o pedido de exame, por exemplo, HIV, é proibido. Então, eu vou entrar nisso aí no próximo ponto. Eu vou entrar isso no próximo ponto, porque também, além de pedir o HIV, existe uma questão no edital, no item... Aí eu vou fazer um anacronismo aí, Bruno, você me desculpe. O item 5.2.11. Já que você falou sobre a esfera da intimidade, né? E aí a gente está falando sobre uma discriminação, uma espécie de lesão ao patrimônio do foro íntimo, né? 5.2.11. Essa eu vou ler. Por se tratar de um processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária, 5.2.11, pelo período de 6 meses, 5.2.11, isso aí. Pelo período de 6 meses, em razão da impossibilidade de compatibilizar o início imediato das atividades com o afastamento legalmente previsto, fica vedada, ou seja, proibida a participação nesse processo seletivo e a admissão de candidatas que estejam gestantes ou lactantes. Então, pessoal, esse item aqui, para mim, é absolutamente impraticável. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é uma falta, seria uma discriminação para a contratação, não é? Então, isso é vedado pela Constituição, isso é vedado pela SLT, isso é vedado em acordos internacionais que o Brasil é signatário. Então, isso aqui é de uma... Qual item, Fabiana? O Fabiana falou que esse item 5.2.11 eles retificaram. Eu não vi essa retificação, mas de qualquer forma, cabe aí para um novo edital, né, para o próximo concurso, que não pode ter essa vedação. Não existe essa possibilidade. Ou seja, se for retificado, que bom, né? Que bom. Porque isso aqui é de uma discriminação tão grotesca que não cabe. Eu não sei realmente quem é que colocou isso aqui no edital, porque realmente não cabe. De qualquer forma, a gente vê o despreparo desse pessoal em elaborar um edital, né? É algo tão claro que coloca até em risco qualquer credibilidade que eles poderiam ter. Exatamente, Bruno. Esse tipo de colocação aqui é uma coisa tão grosseira,
que torna o edital uma dica daquilo que se deve esperar desse tipo de contratação. Então, e aí depois a gente confirma essa questão mesmo, a Fabiana falou que foi corrigido, né? Foi corrigido, que bom. E aí a gente tem essa questão do HIV. Você consegue, Bruno, achar aí onde que está falando sobre o HIV? Porque eu peguei aqui, ó, anti-HCV. Até para a gente ter uma cautela Vou procurar realmente. aqui. Vou procurar aqui. Pode falar que eu procuro. Por quê? Eu até não destaquei essa questão do HIV, porque realmente eu não vi aqui no edital. Mas você falou... Não, eu também não vi, não. Eu falei que você falou do hepatite C, não foi? Isso, hepatite C. HIV eu não achei. Não, também não vi, não. Não, eu só comentei que não pode, tá? Sim. Então, ok. Por que eu tô falando isso? Perdão, por que eu tô falando isso? Desculpa. Não pode. É porque teve aquele paciente, aquele profissional de enfermagem que vazou o vídeo dele, que ele é HIV, e tava aí a galera discutindo que tinha que ter um pedido de exame, né, de HIV, mas isso é proibido. Proibido, e é uma lesão à honra absurda, né, do direito da intimidade, da personalidade, é um estrago, né, na vida da pessoa, e com certeza passível de ação judicial para ressarcimento desse tipo de dano. Mas é um tipo de dano que, sinceramente, muito melhor não tê-lo, né, do que tê-lo e ter que buscar a proteção dos seus direitos no judiciário. Novamente, né, no item 13.6, ele ratifica, né, que a contratação vai ser pela CLT, mas eu quero deixar bem claro aqui, 13.6, repete essa questão, mas, sinceramente, eu tenho cá minhas reservas, né, e quero também deixar claro aqui para vocês que todo contrato temporário, ele tem algumas características diferentes dos contratos a prazo indeterminado. Uma das características é que, por exemplo, num contrato temporário não existe aviso prévio. Contrato temporário não existe aviso prévio. Em caso, na época da demissão, até por extinção do contrato, não tem também ali habilitação de seguro-desemprego, não tem direito à multa de 40% do FGTS. Por quê? Todos esses direitos, aviso prévio, seguro-desemprego, multa de 40%, se você reparar bem, esses 3 itens que eu citei, eles têm um elemento comum, que é a surpresa. A surpresa. Então, aviso prévio é para mitigar, né, a surpresa da demissão. Então, olha, eu vou te demitir, só que a partir de hoje você está de aviso. Então, ele tem ali ainda 30 dias para se organizar. Assim como o seguro-desemprego. O trabalhador está ali no posto de trabalho dele, ele é surpreendido com a demissão. Para isso existe o seguro-desemprego, ele se habilita no seguro-desemprego, né? Dependendo se ele estiver dentro das regras, né, de habilitação do seguro-desemprego, que hoje você tem que ter trabalhado 12 meses nos últimos 18. Trabalhou 12 meses nos últimos 18, você tem os elementos para se habilitar no seguro-desemprego. E a multa de 40% do saldo do FGTS. Também, ele fecha essa tríade aí para uma mitigação da surpresa da demissão. Então, aviso prévio, seguro-desemprego, multa de 40%, esse contrato com o GHC não vai existir. Não vai existir nenhum desses tipos de direitos, né? Então, com isso, Bruno, eu destaquei alguns pontos aqui e se o pessoal tiver alguma questão sobre o edital para poder perguntar, existem alguns pontos no edital, existe um ponto, na verdade, né, que eu destaquei aqui por último, mais para uma observação, uma reflexão, né? As atribuições dos contratados serão as constantes no anexo 2 desse edital, complementadas pela lei 13.7, 13.7.
Isso. As atribuições dos contratados serão as constantes no anexo 2 desse edital, complementadas pela lei que dispõe o exercício profissional de cada cargo, que deverão ser integralmente cumpridas pelos mesmos. Ok, tudo certo, perfeito. Tais atribuições podem ser alteradas a qualquer momento a critério do GHC. Essa parte, realmente, e aí a gente volta naquela coisa do poder diretivo do empregador, eu não sei qual é a intenção de se colocar esse item no edital. Tais atribuições, ou seja, aquelas que a lei dá, aquelas que o edital dá, tais atribuições podem ser alteradas a qualquer momento a critério do GHC. Então, realmente, aqui é um exercício de poder diretivo que, a meu ver, a meu sentir, ele extrapola um pouco do poder diretivo do empregador. Agora, tem como saber para qual caminho isso vai? Não tem. Mas, de antemão, eu já digo, é um contrato precário em relação à CLT, porque ele é um contrato temporário, né? Um contrato temporário, ele é um contrato atípico. No mundo da CLT, o contrato temporário é um mundo atípico que requer condições excepcionais para existirem. Então, a minha recomendação técnica em relação a esse contrato é: entre um contrato seletista de fato e esse contrato do GHC, eu diria para você, pegue um contrato seletista clássico, porque vai te trazer mais benefícios e proteção. Agora, como o Bruno falou no início da nossa conversa aqui, cada um de nós sabe onde o calo aperta, na verdade. Então, eu estou vendo como uma oportunidade, tá ok. Vá, assuma o seu posto de trabalho, defenda ali o seu interesse econômico, né? Desempenhe sua função, tudo certo. O que eu estou dizendo em relação a um contrato seletista clássico, esse contrato que está sendo posto nesse edital, a meu ver, é muito, muito precário. Muito precário. Deixa o trabalhador numa situação muito vulnerável, desprotegido, mas a regra está posta aí. A regra está posta, como a Fabiana apontou. Coloca o trabalhador para pagar os próprios exames, é do trabalhador todo tipo de responsabilidade em relação ao certame, óbvio, dentro de determinadas proporções, isso está certo. Agora, colocado, ao meu ver, uma responsabilidade em cima do candidato, um pouco excessivo. Mas isso é a minha visão e não existe uma lei que proíba isso objetivamente. Igual a questão do exame. Dá para ser discutido? Dá. Agora, onde? Não sabemos ainda. Em princípio, lei é justiça do trabalho. Em segundo plano, justiça comum. Qual justiça? Federal, porque se trata de uma empresa pública federal. Mais uma vez, e aí eu não quero aqui entrar em juridiquês, mas eu só queria deixar essa pontinha de informação para vocês. Por exemplo, o GHC, ele é uma empresa pública composta por capital do ente público, absolutamente. Sabe uma outra empresa que se equipara ao GHC? Vocês lembram da CBTU, aquela do trem? Também é uma empresa pública. EBSER? Também é outra empresa pública. Então, o que eu queria deixar claro para vocês é que o contrato, ele não é seletista clássico. Ele pode ser um contrato seletista, mas ele é mitigado. Ele tem uns aspectos de seletista e ele tem uns aspectos de natureza administrativa diferenciada. Que quando houverem ações judiciais, isso vai ser aprofundado lá no judiciário. Mas hoje, o que se sabe é que é um contrato como se fosse um contrato misto, tá? E aí eu me dou essa liberdade para falar nesse sentido. É um contrato misto. Ele é seletista? Mais ou menos, porque na hora de judicializar existirão vários limites em que o juiz do trabalho poderá decidir em face do ente público, tá bom? E, Bruno, com isso eu fecho aqui umas observações que eu tive desse edital e abro aí para você falar também um pouco sobre essas relações. Deixa eu colocar algumas comentários. A Priscila colocou aqui, ó. Esses exames são classificatórios, né? Tem cheiro de ilegalidade.
Aqui, ó, a Jaqueline botou que não tem HIV e falou, tem a rubéola, VHBS, beleza. Aqui, uma pergunta interessante também, né, Fabiana? Não é uma pergunta de afirmação, né? Nem beta-HCG parece que não pode, né? Beta-HCG vai se colocar, vai caracterizar que a candidata está grávida, né? Sim, exatamente. Esse não pode. Esse objetivamente não pode. Pronto. Aqui. E é com aquela restrição que a própria Fabiana realmente já falou que foi retificado, né? O edital. Então, eles deveriam ter aproveitado essa retificação e retirar também o beta-HCG. Uma amiga do NERJ ainda amamenta. Doa leite para o banco de sangue da unidade. E fez a inscrição para o grupo hospitalar Conceição. Não pode, né? Então, Segundo o edital... Que foi retificado agora, já foi retificado, então agora ela pode. Mas se fosse o edital que estaria, né? Não poderia, não é isso? Mas aí eu diria a ela, no edital antigo, faz. Quando você for chamada, se houver alguma restrição, judicializa. O grande lance desse edital é a confusão que foi gerada por ele. Eu vou falar alguns pontos, né? O pessoal está nervoso em relação à escala e carga horária. As pessoas confundem, né? É uma confusão sobre escala e carga horária. Carga horária é o que você é contratado. Em regra, você deve ser contratado pela carga horária, seja 120 horas, 30 horas semanais, 40 horas semanais, no máximo pela CLT, 44 horas. Correto, Marcelo? Sim, 44 horas é o máximo que você deve ser contratado. Tem agora a polêmica do 6x1, né, que é uma PEC, né, para alteração do 6x1. Existe algo que as pessoas, lá no, né, a fala do grupo é que vai ser de dia 6x1 e à noite 12x36. E aí, as pessoas começam a se confundir em relação à carga horária e escala. Pois bem, se for 40 horas, vai dar para fazer um 12x36 com folga, dependendo da contagem. E a gente até conversou sobre isso, né? Sobre a contagem da carga horária com a escala, em relação a 12x36 principalmente. Agora, essa confusão da PEC é uma confusão que as pessoas só veem a escala. Elas não falam da carga horária. Por exemplo, uma carga horária da pessoa que é 44 horas semanais, ela é contratada pela carga horária e não pela escala. Então, sim, essa questão de ficar discutindo 6x1, ela é errada tecnicamente. O que deveria estar sendo discutido é a carga horária e não a escala. Você consegue entender onde eu quero chegar? Porque a escala, pouco importa, é o poder diretivo do empregador, ou é uma escala que comporta o trabalho. E aí, vamos ficar discutindo uma escala sem antes discutir uma carga horária. É a mesma coisa do piso. Desde o começo do piso, é para ter discutido primeiro a carga horária de 30 horas, para depois discutir o valor. Porque se tiver uma manobra para alterar o piso. O Bruno fez uma pergunta aqui, deixa eu colocar. É uma coisa também que eu ia comentar, acabei passando. Belo comentário. Entrei um pouquinho atrasado e não sei se falaram sobre, mas por que não pode exame de HIV e pode exame de HCV? É só uma dúvida mesmo. Acho muito interessante. Eu, na minha opinião, não pode nenhum dos dois. Tá? E você? Um abraço, Bruno, grande amigo. Na verdade, qualquer tipo de exame que possa trazer ali uma pecha, uma mácula na imagem do trabalhador, ele é vedado. Qualquer exame que possa trazer ou um caráter discriminatório ou um caráter de preconceito. Então, também eu acredito que deveria ser vedado. E, repito, quando foi feita a retificação com relação às grávidas, deveria também ter sido feito em relação a essas doenças. Porque aí seria uma contratação discriminatória. Uhum. Eu estou vendo algumas decisões aqui sobre hepatite C,
não vem como discriminatória. Só um comentário aqui. Não me aprofundei muito, mas procurei rapidamente aqui, não vejo muito. Então, a situação da própria edital, falando sobre carga horária e escala, eles não falam no edital da escala, eu não vi nenhum momento eles falando, eles falam especificamente da carga horária, eles não falam de escala. Uma coisa importante aqui, o pessoal confunde muito, por exemplo, sobre a função do auxiliar e do técnico de enfermagem. O pessoal acredita que o auxiliar de enfermagem não pode medicar. E eu vi muito isso do pessoal falando nos grupos. Eu sou auxiliar de enfermagem, eu não vou medicar. Porém, legalmente falando, o decreto que regulamenta a lei do exercício profissional da enfermagem, ela diz que o auxiliar de enfermagem pode realizar medicações. Então, não há que se negar. Mas, por exemplo, o pessoal que é servidor, estou falando até uma questão não envolvendo não envolvendo a questão do edital, tá? Mas sim quem está lá como servidor e quer dizer, eu não vou trabalhar, eu sou auxiliar, eu não vou medicar. Não pode falar isso. Agora, quem é auxiliar não pode ficar em CTI. Então, realmente, não poderia ficar. Mas eles aqui no edital já trouxeram técnico de enfermagem. E eu até, reli, e que eu já vi um edital de um grupo hospitalar que trazia... Aqui, deixa eu ver aqui. Onde separei, seguindo. Aqui. Prestar assistência de enfermagem sob supervisão de enfermeiro. Tem alguns editais que trazem supervisão do enfermeiro e do médico, tá? E do médico. Esse edital trouxe especificamente para o enfermeiro ir, para o técnico de enfermagem. A Antonina fala 180 horas de mensagem? Não, 180 horas de mensagem não, mensais. Eu falei área semanal. Antonina, correta. 180 mensal. horas mensais. Aí você pega uma carga horária extremamente pesada, que vai dar uns 40 horas, se eu não me engano, a de 44 dá 196. É porque a gente trabalha com 44 horas semanais, falando de uma rotina de trabalho padrão, CLT, 8 às 5, com 1 hora de almoço, e aos sábados, de 8 a meio-dia. E aí fecha as 44 horas semanais. Né? E vai dar um divisor aí de 220 horas mensais. 180 horas, eu acredito que seja aquela praticada no 12 por 36. E aí dá para fechar as 180 horas mensais. A Fabiana perguntou, em relação à troca, pode? Isso é concessão. Então, no edital, não prevê nada. Pode ser que venha uma determinação direto da direção de enfermagem ou da direção em si, que não permita troca. Vai ser uma concessão, se permite troca e fazer protocolos para isso. 2 trocas, mediante autorização, mediante registro, mas no edital não consta. Não consta nada, eu não vi nada sobre troca. Não sei se alguém viu, não tem nada sobre troca de plantão. O edital traz especificamente qual vai ser a relação, o que eles esperam, o que eles esperem, qual vai ser, por exemplo, os requisitos para os trabalhadores. Eles trazem diversas atividades de enfermagem, por exemplo, técnico de enfermagem geral, técnico de enfermagem de saúde do trabalhador, tem o enfermeiro de UTI adulto, enfermeiro de UTI pediátrico, enfim, são várias. Deixa eu ver também de valor aqui, que eu pego aqui, se eu acho. Hein, Bruno? Diga para mim. Essa questão desses pormenores, eles realmente não abordaram. Não abordaram nem a escala propriamente dita. Eles não abordam em edital de contratação, eles não abordam escala. Eles vão falar de escala especificamente. Até porque, se eles falam disso nesse edital, ia trazer mais problema para eles
dentro desses 90 dias para os servidores. Sim. Correto? Correto. E acho que ninguém perguntou, mas eu acho que é um ponto que o pessoal deve estar pensando. Os servidores que estão pensando em fazer o processo seletivo, que estão fazendo, na verdade, né? Tem uma questão com relação à carga horária. Então, é importante saber que é possível acumular? É possível. Agora, desde que haja compatibilidade de horários. Só tem uma opção para compartilhar. Perdão, para ficar compatibilidade. Juridicamente falando. É a pessoa ficar 12 por 36, noite sim, noite também. E aí ela vai perder isso pode até perder isso dentro de um processo. Porque tem um intervalo de 11 horas, que é o que as decisões, até mesmo o STF traz, dos requisitos para você ter um duplo vínculo, além da compatibilidade da carga horária, que aí teria, né? Mesmo sendo 40 horas, e se eles colocarem duas cargas horárias de 12 por 36, não vai ter, não precisa de um intervalo. Se for manhista e tardista, como o Júnior colocou aqui também, por exemplo, né, se tiver a possibilidade, ele tem um intervalo de deslocamento, porque é no mesmo hospital. Aí é um critério de ajuizar a ação. Mas vamos lá. Eu sou servidor, quero trabalhar, me coloco à disposição, faço de tal, sou chamado, e de repente, eles falam que, eles vão falar para mim que eu não posso acumular. E eu vou ter que ingressar com uma ação judicial. Aí eu ingresso na esfera trabalhista, porque são eles que estão negando. Sim. E aí eles vão acabar me retirando, me mandando embora. O que você acha? Bom, eu acho que é bem por aí que vai acontecer. Como o próprio edital, você já vê que ele vem com uns conceitos bem rígidos, né, para não usar outros adjetivos, eu também trouxe a questão do processo judicial lá do Sul, o mesmo grupo, o GHC, onde eles trataram uma auxiliar de enfermagem, uma técnica de enfermagem, de uma forma tão fria, né? Colocando uma técnica de enfermagem de 60 anos para que o fim do turno de serviço dela termine a 1 da manhã. Bom, eu acho que uma empresa que trata uma trabalhadora dessa forma, a última coisa que ela está preocupada é com se vai te causar algum incômodo. Então, se de alguma maneira for percebido que, por eles, que não há compatibilidade de horário, vai cortar sumariamente. Vai judicializar, pode entrar, óbvio, com pedido de liminar, né? Ou com mandado de segurança, para poder garantir ali o seu direito, mas é aquilo que eu falei. Vai ter que judicializar, vai gastar energia com isso e vai ter que ir para a guerra, né? Porque não será facilitada essa questão. Eu conversei um pouco, né, com algumas pessoas da própria GHC, e realmente, com relação à escala ainda, né, está um pouco indefinido, né? O que se definiu foi exatamente isso que você falou, 6 por 1, com um 12 por 36. Mas, segundo o que eu consegui colher, isso ainda pode ser alterado, né? Pelas particularidades aqui do Rio de Janeiro, pode ser alterado, mas a gente trabalha com aquilo que foi dito para nós, né? Eu acho que, em caso de compatibilidade, e aí trago essa informação, que até foi dito a mim, né? Que o funcionário deveria pedir redução de carga horária. Agora, você imagina, para você assumir como 180 horas, você chegar no seu contrato com o Ministério e requerer lá uma redução de carga horária. Ou seja, nós hoje cumprimos 30 horas, no pedido de redução, todo mundo que já pediu já sabe, ele não reduz para 15, né? Ele reduz para 20. Então, uma redução que não é muito boa, né? E aí se faria a compatibilidade.
Eu acho que seria por aí a exigência deles, Bruno. Tá ótimo. Acho que a gente abordou o edital, você foi perfeito na sua análise. A Beth fala aqui, ó, faz comentário. No edital fala a soma da experiência em área hospitalar 30 e a soma da experiência em qualquer área 6. Com somatório 36 pontos. Visto isso é impossível, pois não podem ser concomitantes. A gente vê aqui diversos erros desse edital e eu não sei se foi para frente o processo judicial que tentava impedir sobre esse edital do Grupo Hospitalar Conceição. Sobre a portaria, né? Isso. Eu não sei como é que ficou. A galera que está aí ao vivo, tem alguma dúvida que queira perguntar aqui para o Marcelo, especialista em direito do trabalho? Sigam o Marcelo na rede social, no Instagram, deixei aqui o @ dele. E você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva aqui no meu canal do YouTube. E também você que não está assistindo ao vivo, coloca aqui o comentário e procura lá o Marcelo para tirar a sua dúvida com ele lá no Instagram dele, que é esse @ aqui, ó, que está aparecendo aqui embaixo na tela. Se vocês puderem fazer isso aqui, ó, dá uma seguida aqui no Marcelo e se inscrever aqui no canal. Galera, dúvidas? Aqui, ó. Lilian comentou aqui, ó, top. Abraço, querida. Vambora. Marcelo, muito obrigado por a gente ter trocado essa ideia aqui sobre o edital. Vai ficar gravado, vou fazer corte depois. E você que está assistindo aqui ao vivo, já pedi, siga o Marcelo. Muito obrigado pela sua companhia. Você que está assistindo aqui no gravado, muito obrigado por você estar junto aqui com a gente. Marcelão, deixe seu papo final aí. Agradeço o convite, Bruno. É um prazer falar para os nossos amigos, né? Sobre a relação de trabalho, sobre a CLT, que eu gosto muito. E uma observação final que eu deixo para cada um de nós, né? O seu silêncio não muda nada. Então, sempre fale, sempre questione, sempre esteja atento, porque a gente viu esse edital aí e você percebeu inúmeros abusos, inúmeras ilegalidades, inúmeros fatos que no futuro vão gerar entraves e vão gerar dificuldades. O que é importante é, como o Bruno falou lá no início, informação e estar atento, tá bom? Um abraço e obrigado pela sua companhia. Valeu, meu querido, valeu. Olha que excelente, Rafa comentando, Fabiana, Bruno, Priscila. É isso aí. Quando a gente tiver mais informações, a gente entra e passa aqui. Marcelão, obrigado. Fique com Deus, galera. Um beijo no coração.